Boa noite a todos. Louvado seja Deus pela sua presença aqui nesta noite. Gratos a Deus porque nos concedeste mais um dia na presença dele, e somos gratos porque Deus tem cuidado, Deus tem protegido, Deus tem feito maravilha na vida de cada um de nós. Amém? Irmão, peguem as suas Bíblias e abrem no livro de Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, para a gente meditar aqui um pouquinho na mensagem que Deus nos concedeu nesta noite. E com certeza o livro de Mateus, ele tem algo bastante interessante para os nossos dias atuais. Amém? Ao você encontrar, feche seus olhos e vamos elevar uma oração ao nosso Deus. Misericordioso Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, estamos com as Escrituras abertas. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos ama, um Deus que cuida de cada um de nós, um Deus que tem feito maravilha, que é o Deus do passado, do presente e do futuro. Santo Deus, neste momento queremos mais uma vez ouvir a Tua voz. Queremos Te pedir, meu Deus, que nos ajude, nos ilumine, para que nós possamos, em meio a tudo isso, o Senhor permaneça conosco, nos dando força para continuar perseverando, sendo fiel até a volta de Jesus. Pai Santo, abençoa, Senhor Deus, cada família que aqui chegou. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor abençoe estas crianças, que o Teu Santo Espírito, meu Deus, possa repousar sobre eles e que eles possam, Senhor Deus, sentir a Tua presença a partir de agora. Pai Santo, fala conosco, não deixe que o inimigo, Senhor Deus, possa tirar, Senhor, a nossa noção, tirar o nosso conhecimento, mas que o Senhor possa, meu Deus, expulsá-lo, Senhor, com a Tua própria voz. Nos concede a Tua paz, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Irmão, Mateus capítulo 21, a mensagem que eu trago nesta noite são os trabalhadores da vinha. A gente sabe que neste mundo que nós estamos vivendo, a gente estamos vivendo dias muito difíceis. A Bíblia nos relata que no fim dos dias nós ia ter muitas coisas aqui antes da volta de Jesus, do retorno. E a gente estamos percebendo que cada dia que se passa, a gente estamos vendo as coisas ficando mais difíceis, mas com a certeza, a esperança de que Jesus está no controle e com certeza no final tudo vai dar certo de acordo com a vontade de Deus. Amém? Irmão, então, Mateus capítulo 21, deixa eu só encontrar aqui os versos que estava aqui, eu me perdi, e só um segundo, e com certeza a gente já começa dando andamento na mensagem desta noite. Só um segundinho. Mateus capítulo 21 e o versículo 28 nos diz assim. Mateus capítulo 21 e o versículo 28. A parábola dos dois filhos. E o versículo 28 e o versículo 29 nos diz assim: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro,
disse: filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. E respondendo ele, disse: não quero. Mas depois se arrependeu e foi. Chegando então ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. E respondendo, ele disse: eu vou, Senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Tem uma pergunta. Disseram ele: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e prostitutas entram no reino de Deus antes de vós. Pois João veio a vós no caminho da justiça e não acreditaste nele, mas os publicanos, as prostitutas, e creram nele. Vós, porém, vendo isso, não vos arrependeste, afinal, para crede nele. Amém? Irmão, é interessante que a gente percebe que Jesus falava muito por parábola. Parábola significa uma história. Jesus contava uma história, mas essa história, ela tinha uma lição, ela tinha um significado para as nossas vidas. Se você olhar no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vamos encontrar vários tipos de parábola, e com certeza essa não é diferente. Então a Bíblia relata que um homem, ele tinha 2 filhos, e ele disse para o primeiro: filho, vai hoje trabalhar na minha vinha, vai hoje trabalhar. E aquele filho disse: ah, pai, eu não vou não. Esse filho, irmão, a gente percebe que ele foi o quê? Sincero, né? Ele disse: pai, eu não vou. Mas a Bíblia diz que depois ele se arrependeu e foi, né? Então Jesus disse que o outro, ele chegou para o outro e disse: filho, vai hoje trabalhar na minha vinha? Ele disse: ah, eu vou, pode deixar que eu estarei lá. Mas a Bíblia diz que ele não foi. Ele disse que ia, mas lá ele não chegou. Irmão, é interessante que a gente percebe que Deus, claro que Deus talvez, eu creio que Deus não precisa da gente, porque claro que se Deus quisesse, Ele poderia fazer as coisas sem a ajuda de nós, não é assim? Porque Deus é Deus, Ele nunca vai deixar de ser Deus. E é interessante, mas Deus, Ele nos ama tanto, de uma tal forma, de uma tal maneira, que Deus não é egoísta e não quer fazer as coisas por Ele ser Deus, para Ele se exaltar, para Ele se glorificar. Mas Deus, quando Ele esteve nessa terra, a Bíblia diz que Ele chamou 12 homens, Ele chamou 12 discípulos para estar junto com Ele, e durante 3 anos e meio, Jesus estava ali ensinando, mostrando, dando instrução, dando lição para eles crescerem e chegarem à estatura de Cristo Jesus. E a Bíblia nos relata, irmão, vamos para o capítulo 20 agora. No capítulo 20, aonde eu quero chegar, aonde tem o tema central da mensagem desta noite. Capítulo 20, aí de os trabalhadores da vinha. Vamos ler comigo, depois a gente comentamos, que diz o seguinte: amém ou misericórdia? Mateus capítulo 20, verso de 1 em diante, diz assim: porque o reino do céu é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a contratar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a 1 denário,
por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam na praça ocioso, e disse-lhe: ide também vós para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e da nona, fez o mesmo. E perto da hora undécima, saiu e achou outro que estava ocioso, e disse-lhe: por que estáis aqui ocioso o dia inteiro? Verso 7. Disseram-lhe ele: porque ninguém nos contratou. Disse-lhe ele: ide também vós para a vinha, e receberei o que for justo. Verso 8. Ao anoitecer, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhe o salário, começando pelo último até os primeiros. Chegando, pois, os de perto da hora undécima, receberam um denário cada um. Vindo então o primeiro, pensaram que havia de receber mais. Obrigado. Então, no versículo 8, diz assim: ao anoitecer, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhe o salário, começando pelo último até o primeiro. Verso 9 do capítulo 20. Chegando, pois, os de perto da hora undécima, receberam um denário cada um. Vindo então os primeiros, pensaram que havia de receber mais, e eles também receberam um denário cada um. E ao recebê-lo, murmurava contra o pai da família, dizendo: este último trabalharam 1 hora, e tu nos igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não ajustaste comigo por um denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar este tanto quanto a ti, mas me é lícito fazer o que quero do que é meu, ou é mau os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, pois muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Amém? Irmão, é interessante que a gente percebe que, mais uma vez, Jesus conta outra parábola. E a Bíblia relata que nessa parábola, Jesus diz que o reino do céu é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a contratar trabalhadores para a sua vinha. Irmão, a gente percebe que esse homem, quando Jesus contou esta parábola, Jesus estava se referindo a ele, a Deus. Para você ver, no livro Parábolas de Jesus, na página 396, os escritos de profecia falam que essa parábola, ela não é exatamente uma parábola, mas ela é uma profecia. E quando você vê no versículo 2, olha o que nos diz aqui: e ajustando com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Verso 3: e saindo perto da hora terceira, viu outro que estava na praça ocioso, e disse-lhe: ide também vós para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Verso 5: saindo outra vez perto da hora sexta e da nona, fez o mesmo. E perto da hora undécima, saiu e achou outro que estava ocioso, e disseram-lhe: por que está ocioso o dia inteiro? Amém? Então aqui a gente vê pelo menos Jesus chamando 5 grupos.
Qual é o primeiro grupo? No versículo 2: e ajustando com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Irmão, qual é o segundo chamado? Olha o versículo 3: e saindo perto da hora terceira, viu outro que estava na praça ocioso. Olha o versículo 5: saindo outra vez perto da hora sexta e da nona, fez o mesmo. O quarto grupo. Olha o quinto grupo no versículo 6: e perto da hora 1/10, saiu e achou outro que estava ocioso, e disse-lhe: por que estais aqui ocioso o dia inteiro? Amém? Então a gente vê aqui pelo menos 5 grupos. Irmão, no livro Parábolas de Jesus nos é dito que esses 5 grupos são as pessoas que Deus chamou para fazer a sua obra aqui neste mundo. E qual é o primeiro grupo? O primeiro grupo que Deus chamou foi o povo judeu. O povo judeu foi o primeiro povo escolhido por Deus para fazer a sua obra neste mundo, nesta terra. E para a gente ver, nem todos os judeus aceitaram a missão, porque a Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus não receberam, né? Jesus veio para aqueles que eram seus, mas muita gente daquele judeu, inclusive os sacerdotes, inclusive os escribas, eles não gostaram, eles não aceitaram o ministério e eles mandaram matar Jesus. Qual é o segundo grupo? Versículo 3: e saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam na praça ocioso. Esse segundo grupo que Jesus chamou de acordo com parábolas de Jesus foram os discípulos. Os discípulos foram o segundo grupo que aceitou o ministério de Jesus e fez a vontade de Deus. E a gente vê que foi a pequena igreja de 12 pessoas, inclusive Jesus, que pregaram o evangelho, fizeram a obra de Jesus aqui neste mundo. Qual foi o terceiro grupo? Versículo 5: saindo outra vez perto da hora sexta e da nona, fez o mesmo. Irmão, esse terceiro grupo que a gente vê aqui, o terceiro grupo são os reformadores. São aquele povo que da época de Martinho Lutero até 1844, onde teve Martinho Lutero, John Hus, Wycliffe, alguns outros que encaixaram nesse terceiro grupo. E a gente vê também incluindo os Mirelitas, que foi da época de Ellen White, Guilherme Miller, que foi ali no ano de 1830 até 1844, se encaixaram os reformadores. Mas o quarto grupo que a gente vê aqui o quarto grupo, a gente vê o terceiro, a gente vê o povo da hora, os reformadores. O quarto grupo, no versículo 6 diz: e perto da hora 1/10, saiu e achou outro que estava ocioso, e disse-lhe: por que está aqui ocioso o dia inteiro? Verso 7: disse-lhe ele: porque ninguém nos contratou. Disse-lhe ele: ide também vós para a vinha, e receberei o que for justo. O quarto grupo que Jesus chamou foi os adventistas do sétimo dia. Nós encaixamos no quarto grupo, perto da hora 1/10. E quem são o último grupo da hora 1/10? Esse último grupo aqui, irmão, eles são todas as pessoas das outras religiões que vai se encaixar
aqui no quinto grupo, para a gente ver. O primeiro foram os judeus, o segundo, os discípulos, os terceiro, os reformadores, o quarto, a igreja adventista, e o quinto vai ser o povo da hora undécima. E para vocês verem, irmão, então esse grupo, esse último grupo, ele ainda não chegou. Esse último grupo, ele vai fazer parte, você viu que aqui, todos esses aqui trabalharam na vinha. Só que a gente percebe que teve gente que começou às 6 horas da manhã, e teve outro que trabalhou de 4 horas até 5. Aí vamos para o versículo 8. Olha o que nos diz. Ao anoitecer, diz o Senhor da vinha aos seus mordomos: chama os trabalhadores e paga-lhe o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Para a gente ver, irmão, na volta de Jesus, todo mundo vai receber a recompensa. Na volta de Jesus, todo mundo que fez a obra de Deus vai receber o seu salário, como a gente viu aqui no versículo 8. E disse ali o dono da vinha, chamou o seu mordomo e disse: chama os trabalhadores e paga-lhe o salário, começando pelo último até o primeiro. Verso 9. Chegando perto da hora undécima, receberam 1 denário cada um. Está vendo, irmão? Vocês sabem quanto que era 1 denário? 1 denário naqueles dias era exatamente 1 dia de trabalho. 1 denário, a pessoa começava de talvez 6 da manhã e ia até 5 da tarde, e ganhava 1 denário, era uma moeda de 1 dia. Para você ver, aquele perfume que Maria Madalena quebrou nos pés de Jesus, sabe quantos denários valia aquele perfume? 300 denários. Era 1 ano todinho de trabalho para conseguir comprar aquele perfume. Então 1 denário era 1 dia de trabalho. Então no versículo 9 a gente vê aqui que o dono da vinha chama o seu mordomo e diz: paga o salário, começando pelo primeiro até o último. Para a gente ver, os judeus foram os primeiros, começaram trabalhando das 6 horas, vamos colocar no ano 2000 da história deste mundo, aproximadamente, vamos colocar 4.000 anos, eles começaram a trabalhar. Depois vieram os discípulos, trabalharam até o ano 100. Depois vieram os reformadores, que trabalharam ali do ano 100 até 1844. Depois de 1844 até 2020, que nós estão trabalhando os adventistas. E depois, na última hora, na hora undécima, chegará o último povo que vai trabalhar 1 hora aproximadamente. A Bíblia fala que 1 dia é 1 ano. Em profecia, 1 dia é 1 ano. 1 hora, talvez, pode ser que seja o quê? Talvez 5 meses, 1 mês, talvez 1 hora pode ser que seja 1 mês de trabalho. E a gente vê que esse povo da hora undécima, eles vão trabalhar 1 hora só, e eles vão ser igualados a quem trabalhou 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos, 200, 300 anos na obra do Senhor. Irmão, e a gente vê que aqui nessa parábola, claro que teve alguém no versículo
10, versículo 10 e 11, olha o que diz. Vindo então o primeiro, pensaram que havia de receber mais, e eles também receberam 1 denário cada um. E ao receber, murmurava contra o pai de família, dizendo: este último trabalhar 1 hora e nos igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Aqui a gente vê algumas pessoas que reclamaram. Irmão, a mesma pessoa que entrou na igreja no ano de 2010 e está trabalhando até agora 2020, 10 anos aproximadamente, esse que trabalhar 1 hora, o mesmo salário que um vai ganhar, que é 1 denário, esse que trabalhou 1 hora, ele também vai ganhar 1 denário. Então a gente vê que a recompensa de Deus é para todo mundo. Deus não vai ter lá no céu pessoas talvez recebendo mais do que os outros, mas o galardão vai ser para todo mundo de igualdade. Todo mundo que fez a obra do Senhor vai receber a mensagem, vai receber o seu galardão, que vai ser o que? A vida eterna. E no versículo 16 diz assim: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos, por muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Irmão, Deus está chamando todas as pessoas. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, mas todo mundo vai receber a recompensa, todo mundo vai receber o galardão quando Jesus voltar. Irmão, e é interessante que a gente percebe que nos dias atuais que nós estamos vivendo, Deus espera que a gente esteja ingressado na pregação do Evangelho. Sabe por quê, irmão? Porque muita gente na hora 1/10 vai tomar o lugar de muitos daqueles que rejeitaram, muitos daqueles que não fizeram. E para vocês verem, aqui no livro Eventos Finais, nos diz aqui algo bastante interessante. Olha o que diz: ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificado pela obediência à verdade, abandonará sua posição, passando para as fileiras dos adversários. Muitos daqueles que estão dentro da igreja, mas que vivem uma vida ociosa, que vivem uma vida sem estar envolvido, como a gente lemos aqui, que o pai diz para o filho: filho, vai para a vinha, vai trabalhar na minha vinha. Um disse que ia e não foi, o outro disse que não ia e depois foi. Irmão, a gente vê que a vinha é o mundo. Como Jesus disse, a seara é grande, a seara é o mundo lá fora. E a gente precisamos fazer o quê? Está envolvido, está ingressado na seara. Porque aqui muitos que não se santificaram, infelizmente, esses vão abandonar e outros vão entrar no lugar. Olha o que nos diz aqui, na página 101, diz assim: alguns tinham sido lançados fora pelos caminhos, são na época da sacudidura, os descuidados, os indiferentes, que não se unia com os que prezava suficientemente a vitória e a salvação, para por ela lutar e angustiar-se com perseverança, não os alcançaram e foram deixados atrás. Em trevas, em seu lugar, foi imediatamente preenchido pelos que aceitavam a verdade e a ela se filiavam. Todo aquele
que não se preparar, que não se santificar, que não consagrar a sua vida, eles vão ser deixados de fora, eles vão ficar. Mas os Escritos de profecia dizem que rapidamente aqueles lugares serão preenchidos. Por isso, irmão, que nós nesses últimos dias, nós temos uma missão. E a Bíblia diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Nós temos uma obra para ser feito antes da fundação, antes da volta de Jesus. E Jesus nos confiou. Por quê? Porque Deus espera, irmão, que nós nesses últimos dias a gente esteja envolvido para que outras pessoas conheçam esta mensagem. Irmão, e é interessante que a gente percebe que no tempo que a gente estamos vivendo, nos tempos que nós estamos passando adiante, a gente percebe que parece que o povo vão esfriando, o povo vão desanimando, o povo não vão tendo mais aquela vontade. E a gente percebe, irmão, que lá fora está assim de gente, infelizmente, procurando muitas vezes benefício, procurando muitas vezes prazer. E a gente percebe que, infelizmente, as pessoas estão mais receptivas às coisas desta terra, às coisas desta vida, do que fazer a vontade de Deus. Mas nós, como povo de Deus, que Deus nos confiou, a gente necessitamos, irmão, fazer a obra, como diz a Bíblia, como diz Jesus, enquanto é dia. Porque a noite vem aonde nós não podemos mais trabalhar. Irmão, nós estamos chegando num tempo onde com certeza a luta cada vez vai ficar mais complexa. E essa semana eu estava vendo um vídeo de um, não sei se ele é pastor, não sei se ele é pastor ou irmão, o nome dele é Walter Veio, e ele é da Igreja Adventista, e ele falando sobre a questão de alguns acontecimentos que estão acontecendo nos nossos dias. E ele disse, irmão, que em alguns países, quando essa vacina do coronavírus for liberada, ele diz que ela vai ser obrigatoriedade em todo o mundo. E para vocês verem, irmão, ele comentando, algum cientista, eles nem sabem o que pode acontecer com as pessoas que tomaram essa vacina. Sabe por quê, irmão? Porque eles dizem que parece que dentro da vacina ela tem... Eles vão colocar alumínio e tem outra substância que eles vão colocar. Antes de uma vacina ser aplicada no ser humano, ela deve ser testada primeiro para depois aplicar. E eles estão fazendo, e para a gente ver, em alguns países, parece que lá em Nova York, disse que quem não tomarem, eles vão prender, as pessoas vão serem presas. E parece que lá nos Estados Unidos é o exército que vai ajudar a aplicar na população. Irmão, a gente estamos vivendo os dias onde, para a gente ver, Deus, Ele não está obrigando ninguém a fazer nada, mas o povo dessa terra, eles querem fazer as coisas e nós somos obrigados a aceitar aquilo que não é permitido. E a gente estamos vendo, irmão, que como a Bíblia diz, vamos lá, é o último verso, vamos ler lá em Apocalipse 17. Apocalipse 17, onde nos diz aqui,
deixa eu ver se é 14 e o versículo capítulo 12 e o versículo 17 nos diz assim, olha o que diz aqui, amém, misericórdia. Apocalipse capítulo 12 e o versículo 17 nos diz assim, amém? E o dragão se irou contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus Cristo. Irmão, Satanás, ele está irado com esse povo. O dragão é Satanás, a mulher é a igreja, e ele foi fazer guerra contra os remanescentes. O plano do inimigo, para você ver, ele está lutando, ele está batalhando, só que existe um povo neste mundo que não quer fazer a vontade do inimigo. Então, se nós como povo de Deus não quer fazer a vontade do inimigo, ele vai estar contra quem? Contra o povo de Deus. E para a gente ver, irmão, de uma forma ou de outra, a gente já estamos vendo o círculo fechando e os sinais tudo se cumprindo. Irmão, e Deus cada dia Ele quer nos conceder mais um tempo, mais uma oportunidade. E enquanto houver tempo, é o tempo da gente pregar o Evangelho, falar de Jesus, para que outras pessoas, como é que se diz, possam entender. Hoje eu conversava com o irmão Severino e eu dizia, irmão, quantas pessoas nesse mundo correm atrás de trabalho, correm atrás de ter as coisas, de edificar. E nós sabemos, irmão, que daqui breve a gente vai ter que largar tudo isso. Tudo isso aqui, irmão, não vai ter mais valor, porque a Bíblia diz, aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. A gente vê o povo aí fora, irmão, cada dia quer plantando, colhendo, como é que se diz? Edificando, construindo. E a Bíblia diz, assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Irmão, e esse mundo não está diferente do povo antediluviano, do povo de Sodoma e Gomorra. A gente estamos vivendo os dias, e a gente sabe que são dias que estamos caminhando para, como diz a promessa em Apocalipse 1, verso 7, que nos diz assim, Apocalipse 1, versículo 7, é o texto-chave que nos fala assim, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aquele que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, sim. Amém. Então, irmão, estamos caminhando para o final, estamos caminhando para o fim. Em breve nós veremos Jesus vindo com poder e grande glória. Irmão, que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda cada dia mais essa oportunidade, que nós não venhamos dormir, que nós não venhamos, mas a missão que Jesus colocou em nossas mãos, a gente não venhamos desperdiçar a oportunidade de falar, de pregar, de entregar um folheto, uma literatura, de falar do amor de Jesus, que essa seja a nossa vontade, a nossa determinação, porque a Bíblia diz que Jesus, quando certa ocasião os discípulos chegaram, ele estava conversando ali com a mulher samaritana, os discípulos disseram, Senhor, come. E Jesus disse, uma comida eu tenho, que vocês não conhecem. A minha comida e bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Irmão, Jesus tinha prazer em estar pregando o Evangelho. Jesus tinha alegria em salvar as pessoas. E nós, como cristão, como servo dele, nós temos que ter desejo
de levar almas para o reino de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacita cada dia para cumprir a missão e ver muito em breve Ele voltando em nossa geração. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé e vamos fazer uma oração e vamos concluir a mensagem aqui desta noite. Santo Deus, misericordioso eterno Pai, diante da Tua presença no qual nos colocamos diante de Ti, grato, Senhor, porque o Senhor tem nos concedido mais uma oportunidade. Pai poderoso, graças Te damos, porque nos concedeste o privilégio, nos concedeste, Senhor Deus, a alegria, nos concedeste, Senhor Deus, tempo, para que possamos viver, crescer e terminar a Tua missão. Pai Santo, o Senhor nos deixou uma ordem: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Santo Deus, nos concede o Teu Santo Espírito. A Bíblia diz, Senhor Deus, que não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Santo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Que nós possamos, Senhor, buscar cada dia essa promessa, que as nossas oportunidades, meu Deus, seja de pregar, de levar, como diz as Escrituras Sagradas, apressando e aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, que esse seja o nosso desejo. Como a Bíblia diz que o maior desejo que o Senhor tinha era fazer a vontade de Deus. A sua comida, a sua bebida era pregar o Evangelho, era falar do amor de Deus para outras pessoas, ó Pai, que não conhecia o Teu Evangelho. Pai Santo, o Senhor está voltando, o mundo está chegando ao final. Estamos aqui, meu Deus, como voluntário, mas ao mesmo tempo queremos Te pedir, meu Deus, que nos ajude a não perder mais tempo neste mundo, que a nossa vontade, meu Deus, seja de falar, de pregar, de ganhar, Senhor, alma para o Teu reino, para que possamos esvaziar o inferno e encher cada dia o céu. Pai Santo, permaneça conosco, abençoa, meu Deus, a Tua igreja, o Teu povo, abençoa cada família aqui representada, que veio aqui nesta noite, que o Senhor conceda, Senhor, paz, alegria nesta semana, que as suas casas, os seus lares, seja preenchido com o poder do Espírito Santo e que cada filho Teu seja o instrumento vivo para a pregação do Teu Evangelho. Pai Santo, transforma as nossas vidas, concede-nos, Senhor, o Teu Santo Espírito e, Pai, Te pedimos, perdoa os nossos pecados, nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda a paz. E quarta-feira estamos aqui novamente para mais uma mensagem. Que Deus nos abençoe.